tema do nosso estudo de hoje tem como título Métodos de Interpretação Profética, parte 1. E abordaremos primeiramente os métodos preteristas e futuristas. Nas próximas apresentações, debruçar-nos-emos sobre o método historicista pelo qual foi fundado o movimento adventista. A palavra do nosso Deus fala-nos por intermédio do apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, e no versículo 19, o seguinte: E temos também uma palavra de profecia mais segura, à qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que brilha em um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da manhã surja em vossos corações. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo esteve na nossa terra, Ele disse claramente que a sua igreja, o seu povo, era a luz do mundo, que deveriam iluminar aqueles que se encontravam em trevas. A palavra de Deus também nos diz em Salmos capítulo 119 e versículo 105 que a sua palavra é lâmpada para os nossos pés, como uma tocha acesa para os nossos caminhos. Todos estes textos permitem-nos compreender e entender que a palavra do nosso Deus deve iluminar. No livro de Apocalipse, no capítulo 18, temos um texto já muito conhecido por nós. Apocalipse 18 fala-nos do anjo que se sobrepõe aos 3 anjos. E depois destas coisas, eu ouvi outro anjo descer do céu, tendo grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. A palavra do nosso Deus é uma luz que ilumina o nosso caminho, que ilumina este mundo de trevas, que nos ilumina para fazermos face à apostasia. E a profecia ajuda-nos a que possamos ver para onde se dirige toda esta situação, todos os acontecimentos. A mensageira do Senhor disse-nos em Signs of the Times, de 26 de fevereiro de 1894, o seguinte: Para que não cometamos erros quando os nossos interesses eternos estão envolvidos, o Senhor deu-nos instruções claras sobre o que receber como verdade. Ele diz: à lei e ao testemunho, se eles não falarem de acordo com esta palavra, é porque nenhuma luz existe neles. Ela está a citar Isaías, capítulo 8, versículo 20. Estaremos em perigo de sermos enganados se confiarmos em ministros ou conselhos de homens, ou se dependermos da interpretação que os homens possam fazer das Escrituras. Se dependermos da interpretação que os homens podem colocar sobre as Escrituras, estamos em perigo de quê? De sermos enganados porque confiamos em ministros, em homens falíveis. Continuemos com a passagem. Qualquer que seja a doutrina que nos seja trazida, devemos procurar diligentemente as Escrituras, tal como fizeram os nobres de Bereanos, para saber por nós próprios se a exposição do mensageiro está em harmonia com a palavra segura da profecia. Este episódio dos Bereanos encontra-se precisamente no livro de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo lhes expôs claramente a palavra inspirada, e eles foram consultar as Escrituras para confirmar se o que o apóstolo Paulo estava a pregar condizia com a palavra inspirada de Deus. E assim muitos creram. Toda a Escritura é dada por inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Segundo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Deus deu-nos o dom precioso da razão e do intelecto, e seremos responsabilizados pelos nossos erros se não usarmos a mente no estudo fervoroso da palavra de Deus. Deus dotou-nos de capacidades que nos permitem compreender o que é aceitável para Ele. As nossas ideias humanas, as nossas vontades humanas não devem assumir o trono, mas a vontade de Deus deve ser suprema. Esta passagem é bem contundente
e confirma-nos precisamente a passagem que lemos na segunda epístola de Pedro. Nós temos a obrigação de comprovar que se o que nos apresenta está ou não correto. E atualmente temos também uma quantidade grande de livros do Espírito de Profecia que nos ajudam a entender ainda mais as Escrituras, pois o dom profético foi dado ao povo remanescente. Irmãos, se temos falta de sabedoria, peçamos a Deus essa sabedoria que Ele a concederá. Não dependamos de homens nem de ministros para sabermos interpretar as profecias. Hoje, com os telefones móveis, temos acesso a todos os livros do Espírito de Profecia, ou então podemos procurar na página oficial do Centro-Byte e lá também estão todos os escritos, inclusive de vários pioneiros adventistas. Vamos agora ler Testemunhos para Ministros, página 409 e no terceiro parágrafo. Muitos se levantarão em nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia, acesa na infernal tocha de Satanás. Caso sejam alimentadas dúvidas e descrença, os ministros fiéis serão afastados do povo que pensa que tanto sabe. Esta, para mim, é uma das passagens mais fortes do Espírito de Profecia. E se lermos também em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz-nos que a apostasia viria também ao seio do povo de Deus, e assim se levantaria a tocha da falsa profecia. E a pergunta que fazemos é: onde estarão aqueles sentinelas que irão advertir do perigo que se aproxima? E se nós somos descuidados, se gostamos de tomar alimento espiritual de segunda mão e não queremos ir à fonte original, muitas vezes por preguiça, e isso vai nos trazer problemas. Muitos de nós pegamos as nossas Bíblias e por vezes nem 10 ou 15 minutos dedicamos para a leitura diária. Como é que nós podemos crescer assim espiritualmente? Quanto tempo dedicamos nós à oração particular? Quantos livros já estudamos a fundo do Espírito de Profecia? Ficamos à espera que o pregador nos coloque tudo mastigado à frente? Como vos tenho dito várias vezes, estes estudos que fazemos têm como finalidade que vocês vão depois diretamente à fonte e investiguem por vós mesmos. Não se limitem a crer naquilo que eu vos estou a dizer. Só podemos crescer espiritualmente e atingir o caráter de Cristo nesta terra com o estudo profundo e diário da Palavra de Deus e termos momentos íntimos de oração com o nosso Pai Celestial. Atualmente, a tocha falsa da profecia está bem acesa nos púlpitos, tanto da Corporação Adventista como da maioria dos ministérios que se dizem de sustento próprio. E como é que nós podemos ter a capacidade de discernir a falsa profecia? Somente através do estudo pessoal e fervoroso da Palavra de Deus. Só que a maioria do nosso povo, como eu já vos disse, é preguiçoso e preferem quase que única e exclusivamente ouvir sermões. São colecionadores de sermões e assim nunca atingirão a maturidade espiritual para poderem discernir o verdadeiro do falso. E o que também vemos nesta passagem de Testemunhos para Ministros é que os verdadeiros ministros fiéis são afastados do povo por pregarem a sã doutrina. E os que ficam na corporação ou nos falsos ministérios são os que têm a tocha da falsa profecia na mão. É isso que nos diz o texto. Mas o que é ensinado na corporação adventista é que os que saem da corporação são o joio e o que fica é o trigo. Mas esta passagem diz exatamente o contrário. E porquê? Porque na corporação adventista se prega a tocha da falsa profecia atualmente. Por isso, o livro de Apocalipse, no capítulo 1 e no versículo 3, diz-nos o seguinte: abençoado é aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. João escreveu estas palavras ainda no início da Igreja Cristã. Ele, naquela altura, já dizia que o tempo está próximo. Agora, imaginemos hoje no tempo em que estamos.
na iminência de volta de Cristo. Os cumprimentos proféticos estão a ocorrer à nossa frente. Seria demasiada cegueira espiritual não compreendermos em que tempos perigosos nós estamos a viver. Mas a palavra do nosso Deus diz-nos claramente que nós necessitamos de entender as coisas. No livro Cristo Triunfante e na página 368 é-nos dito o seguinte: aqui se vê a ligação maravilhosa entre o universo do céu e este mundo. As coisas reveladas a Daniel foram posteriormente complementadas pela revelação feita a João na ilha de Patmos. Esses dois livros devem ser cuidadosamente esquadrinhados. 2 vezes perguntou Daniel: quanto vai demorar até ao fim do tempo? Eu vi, porém não entendi. Então eu disse: meu senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, esbranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Daniel capítulo 12, versículos 8 a 13. Diz-nos aqui o texto que Daniel por 2 vezes perguntou sobre quanto tempo vai demorar até ao fim do tempo. Ou seja, quando começaria o tempo do fim? Qual seria o fim destas coisas? Estamos aqui a falar de Daniel capítulo 12 e no versículo 4. E a resposta foi clara para com o servo de Deus nessa altura. No nosso estudo de hoje vamos ver a situação que tem perturbado muito o povo de Deus nesta reta final. Tem destruído a posição que se tem tido ao longo da história sobre o cumprimento profético. Vamos ver durante este estudo, na primeira parte, o método de interpretação profética, tanto preterista como o método futurista, deixando o método historicista para o nosso próximo estudo. Existem mais métodos de interpretação profética, contudo, estes são os mais relevantes. Temos então agora aqui a seguinte pergunta: em que época surgiram os 2 primeiros métodos? Só para fazer uma ressalva, o método que Deus aprova e pelo qual foi levantado o povo adventista é o método historicista. Mas então, quando surgiram os 2 métodos que atualmente estão dentro do cristianismo? A palavra de Deus vai ajudar-nos a entender esta situação. Mas vamos primeiramente dar atenção à leitura deste fragmento. O que ocorre na Idade Média, fruto da Contra-Reforma. Diz-nos aqui o seguinte: muitos não desconfiam que tanto o futurismo como o preterismo se originaram na Contra-Reforma por meio dos jesuítas espanhóis Luís Alcazar e Francisco Ribera. No seu livro Vestigatio Arcani Census in Apocalipse, publicado postumamente em 1614, Alcazar defendia que o Anticristo tinha sido o imperador romano que governou no 1º século. Ribera, no seu comentário bíblico sobre Apocalipse, intitulado Sacrum Beati Ioannis Apostoli e Evangeliastiae Apocalypstin Commentarasi, de 1585, diz ele que o Anticristo seria um judeu que reinaria em Jerusalém num futuro distante. Para ele, só os primeiros capítulos do Apocalipse tratavam de Roma Antiga, enquanto os demais seriam puramente escatológicos, assim como os futuristas afirmam atualmente. Então, queridos irmãos, sabemos que em 2017 cumpriram-se os 500 anos do movimento de reforma do 16º século contra o poder papal. E sabemos quão fortes foram aqueles homens que Deus utilizou para levantar essa reforma protestante. Quando ela estava no seu auge, sabemos que o papado fez através destas acusações que lhe eram feitas.
Continua a dizer-nos aqui este documento que, assim, o futurismo foi inventado pela primeira vez pelo jesuíta Ribera. Declarou Gratan Guinness em Romanismo e a Reforma, na página 184. Por que é que ele foi inventado? A razão é clara, pois era uma questão de vida ou morte para o catolicismo. Os reformadores assinalaram o homem do pecado, qualificando o papado como a besta do Apocalipse, o homem do pecado, de Paulo, e o anticristo. Por exemplo, o primeiro sermão pregado por John Knox na Escócia foi baseado em Daniel 7, no qual ele demonstrou que a Igreja de Roma era o chifre pequeno dessa profecia. O papado era o homem do pecado, o anticristo. As provas eram esmagadoras. A Escócia foi abalada. Levantaram-se muitos outros reformadores noutros países, como por exemplo na Alemanha, na Suíça e em muitos outros lugares da Europa. E cada reformador que se levantava a pregar apontava o conhecimento que ele tinha da Bíblia através do estudo profético de que o papado era o anticristo, o chifre pequeno. O catolicismo estava então a ser abertamente exposto. E continua a dizer-nos aqui o relato. A profecia era tão clara que o papado foi forçado a ajoelhar-se. Muitos milhares deixaram o catolicismo. Parecia que o papado estava a chegar ao fim. Esta convicção foi reforçada. No prefácio da versão da Bíblia King James são encontradas estas palavras: que deu um golpe no homem do pecado, como se ele não fosse curado. Continua a dizer-nos este documento o seguinte: o ensino do anticristo foi tão forte que se tornou uma questão de vida ou morte para o papado. Então, como é que agiu o papado? Através de uma contrarreforma, a fim de parar esta onda que veio sobre ele. O papado sentiu que tinha de inverter a maré das evidências a qualquer custo, pelo que um dos seus jesuítas mais inteligentes foi selecionado para inventar algum sistema de interpretação que eliminasse o estigma do anticristo da Igreja de Roma. O jesuíta Ribera, o mais inteligente que Roma pôde encontrar, foi selecionado. A interpretação futurista remonta ao jesuíta Ribera, de 1580 d.C., cujo objetivo era refutar o ensino dos reformadores de que o Papa era o anticristo. É aqui onde nasce, meus queridos irmãos, as interpretações proféticas tais como o preterismo e o futurismo. Quais foram as razões? Nós já as acabamos de ver. Estes homens, os reformadores, começaram então a compreender e a ser guiados pelo Espírito Santo. E dessa forma todos coincidiam com a mesma interpretação. E vamos ver o que disse este homem, o que mais confrontou, talvez possamos dizer mesmo cara a cara ou frente a frente, com o papado do seu tempo. O seu nome é Martinho Lutero. Ele disse o seguinte, o que está escrito no livro Romanismo e Reforma, na página 103. Não tenho dúvidas, mas o Papa é o verdadeiro anticristo. As vidas e conversas dos papas, as suas ações, os seus decretos, todos concordam com as descrições que deles constam nas Sagradas Escrituras. Era isto que dizia Martinho Lutero. E por isso era forte a acusação, porque se vendiam indulgências, praticavam-se as famosas cruzadas e os castigos sobre os homens que não estavam de acordo com o poder dominante e político, que é o papado. Temos aqui um outro reformador, também bem conhecido, João Calvino. Diz-nos o seguinte este reformador francês, mas que viveu uma boa parte do seu tempo em Genebra, na Suíça. Eu nego que o Papa seja o vigário de Cristo, que, em furiosa perseguição contra o Evangelho, prova pela sua conduta que ele é o anticristo. Mais um reformador, John Knox. Ele foi um ministro, um teólogo escocês que liderou a reforma protestante na Escócia e conhecido atualmente como o fundador do presbiterianismo.
Diz o grande historiador Willie, na sua História do Protestantismo, o seguinte sobre este reformador escocês. No seu primeiro sermão, na igreja de St. Andrews, em 1547, ele tocou a tónica da reforma na sua pátria. A Igreja de Roma, disse ele, é o anticristo da Escritura. Todos os reformadores coincidiam a dizer o mesmo sobre o papado, como estamos a ver. Philippe Melanchthon, colaborador de Lutero, ele redigiu a Confissão de Augsburgo em 1530 e converteu-se no principal líder do luteranismo após a morte de Lutero. E diz-nos acerca dele Daubigné, na sua obra literária da História da Reforma, o seguinte: é verdade que os pontífices e os monges proíbem o casamento, e é sem dúvida verdade que o romano pontífice, com toda a sua ordem e reino, é um mero anticristo. Ulrico Zwinglio, o grande reformador suíço do século XVI, ele foi o grande fundador das igrejas reformadas suíças. Ao falecer apenas com 47 anos, João Calvino iria dar continuidade ao trabalho de Zwinglio na Suíça. E diz-nos novamente Daubigné, agora sobre Zwinglio: banido do teu país pelo tirano do anticristo, ainda a tua presença entre nós prova que agistes corajosamente na causa do Evangelho. Outro personagem muito conhecido atualmente foi Isaac Newton. Este homem de nacionalidade inglesa tinha capacidades tremendas nas suas invenções. Foi matemático, físico, astrónomo, teólogo e autor de várias obras literárias, reconhecido mesmo como um dos cientistas mais influentes de todos os tempos. E temos aqui esta citação do próprio autor na sua obra Observações sobre as profecias de Daniel e Apocalipse de João, comentários sobre Daniel 7. Mas o chifre pequeno era diferente dos outros 10 reinos de Daniel, capítulo 7, versículos 7 e 8, tendo uma vida única com olhos e boca. Pelos seus olhos ele era um vidente, e tal vidente é a Igreja de Roma. Todos os reformadores tinham a mesma posição. E foi através dos reformadores que existem hoje as igrejas protestantes, luteranos, calvinistas, presbiterianos, etc. Mas quão trágico é que estas igrejas hoje não creiam mais no que estes homens falaram sobre o papado. A Contra-Reforma foi o resultado da invenção de novas interpretações proféticas. E é muito interessante, meus irmãos, conhecermos a história. Porque se conhecemos a história, vamos saber onde nos encontramos. Vamos conhecer as nossas origens como povo de Deus. É-nos dito no livro A História da Redenção e na página 353 o seguinte: a Reforma não terminou com Lutero, como muitos supõem. Ela haverá de prosseguir até à conclusão da história terrestre. Mas, infelizmente, muitos não entendem isto. É dito aqui que a Reforma há de continuar até ao final do quê? Da história terrestre. O que quer então isto dizer? Pois isto é muito claro. Se Martinho Lutero declarou que o papado representava o chifre pequeno e era o anticristo, isto também o povo protestante devia continuar a sustentar durante este tempo, este último tempo da história terrestre. Fica bem claro que estes dois jesuítas proeminentes, Alcazar e Ribera, distorceram o conceito profético que já existia durante a Reforma Protestante. A Mensageira do Senhor, através do seu livro O Grande Conflito, na página 234, dá-nos uma ideia do que fizeram estes jesuítas, Luís Alcazar e Francisco Ribeiro, e mais tarde veio a juntar-se também Manuel Lacunza. E diz-nos ela o seguinte: passados os primeiros triunfos da Reforma, Roma convocou novas forças, esperando ultimar a sua destruição. Nesse tempo fora criado a Ordem dos Jesuítas, o mais cruel,
sem escrúpulos e poderoso de todos os defensores do papado. Era seu estudado objetivo conseguir riqueza e poder para se dedicarem à subversão do protestantismo e restabelecimento da supremacia papal. Isto é então a razão do surgimento dos jesuítas, também conhecidos como a Companhia de Jesus. E estes personagens foram encarregados de fazer os métodos de interpretação profética, preterista e futurista. E isto é o que atualmente se introduziu no protestantismo e no cristianismo. Ao entrarmos em contacto com algumas outras denominações protestantes ou evangélicas, ou mesmo pentecostais, constatamos as diferenças abismais de interpretação profética de Daniel e Apocalipse que nós temos como adventistas do sétimo dia. Para a maioria destas igrejas protestantes ou evangélicas, o anticristo para eles é um judeu que se irá levantar em Israel. Isto é obra da introdução jesuíta nas igrejas protestantes, ao neutralizarem o que falaram os reformadores sobre o anticristo e o papado. Deu tremendos resultados esta infiltração, pois conseguiram desviar o foco do anticristo e do chifre pequeno como sendo o papado e colocando-o num personagem fictício. E porquê é que nós estamos a tocar nestes pontos agora, meus queridos irmãos? Porque a interpretação futurista está também a atacar o adventismo. O que mais se vê hoje são infiltrações jesuítas dentro do adventismo com o método de interpretação futurista. Atualmente, a interpretação profética adventista está a ser atacada por todos os lados, tanto dentro da corporação adventista, mas acima de tudo em muitos grupos do falso sustento próprio, com as interpretações mais descabidas. Vamos ver o primeiro exemplo da interpretação preterista. Esta interpretação coloca-nos os acontecimentos proféticos no passado, como o próprio nome diz. Vejamos o que nos é dito aqui. Os preteristas creem que o Apocalipse se restringe ao primeiro século, ou seja, todos os acontecimentos já estão cumpridos no primeiro século. Nas notas da Bíblia de Jerusalém, por exemplo, Babilónia representa a Roma idólatra e as 7 cabeças de Apocalipse 17 representam 7 imperadores romanos. No preterismo, o Apocalipse distancia-se tanto da história cristã como do leitor atual. O preterismo vê o livro de Daniel focado no reino de Antíoco IV Epifânio e vê o livro de Apocalipse focado especialmente no reinado do imperador Nero. Por conseguinte, a escola preterista foca-se no passado. É precisamente isto a definição de preterismo, ou seja, de colocar todos os acontecimentos no passado e, sobretudo, no primeiro século. Colocam também a Antíoco IV Epifânio como um dos representantes da profecia e como sendo o chifre pequeno. Mas se nós observarmos onde se encontra aqui o papado, reparamos que ele é completamente omitido. O poder papal aqui não existe e todo o foco está colocado noutros personagens da história passada. Estes personagens do preterismo são o chifre pequeno e o anticristo, tanto do livro de Daniel como do livro de Apocalipse. Se assim fosse, desde o primeiro século em diante, não haveria mais profecias de tempo. Isto deita por terra totalmente o método historicista. Porque atualmente, como adventistas do sétimo dia, cremos num método historicista, que existem profecias cumpridas na história, sim. Existem profecias a cumprir-se também atualmente. Mas para o preterismo, tudo já foi cumprido. E não existem mais profecias para serem cumpridas. Vamos ver aqui exemplos do método preterista. Por exemplo, neste método, quando eles abordam o assunto de Daniel, capítulo 9 das 70 semanas, eles dizem claramente que o desenvolvimento profético cumpriu-se da seguinte forma. Temos a queda de Jerusalém em 587 a.C., a queda de Babilónia ou o decreto de Ciro em 539, também antes de Cristo, são sempre datas antes de Cristo. Temos depois o assassinato de Onias II em 171 a.C. e colocam a profanação
do templo por Antíoco Epifânio na metade da semana. E como é que Antíoco Epifânio profanou o templo? É algo curioso. O que nos dizem os adeptos da interpretação preterista é que ele, em vez de trazer um cordeiro para o sacrifício, este personagem trouxe um animal impuro, ou seja, um porco, e assim profanou o lugar do sacrifício ao sacrificar um animal impuro. E toda esta história envolve para eles o cumprimento das 70 semanas. É a interpretação preterista, e assim foi toda colocada no passado distante e com outros personagens fictícios. E foram praticamente os que ocuparam o lugar na profecia. O livro de Daniel e Apocalipse de Uriah Schmid, do qual a profetisa de Deus nos diz que é a mão ajudadora de Deus, mas que é rejeitado pelos adventistas futuristas, e é rejeitado porque lança por terra as suas interpretações futuristas, diz-nos assim: este livro diz-nos que o chifre pequeno denota Roma. Tem sido uma coisa fácil demonstrar que o chifre pequeno não representa a Antíoco Epifânio. Será igualmente fácil demonstrar que simboliza Roma. Esta é uma declaração feita por Uriah Schmid, escrita no seu livro Daniel e Apocalipse. Continua a dizer-nos aqui Uriah Schmid o seguinte: o que o chifre pequeno surgiu de um dos 4 chifres do bode. Logo, era um poder separado, que existia de maneira independente e distinta de qualquer um dos chifres desse animal. Antíoco era um poder dessa natureza? Quem foi Antíoco? Desde o momento em que Seleuco se transformou em rei da parte síria do Império de Alexandre, constituindo assim o chifre sírio, desse poder até ao seu território ser conquistado pelos romanos, 26 governaram sobre esse território em sucessão. Em ordem, Antíoco Epifânio foi o 8º deles. Assim, Antíoco foi apenas um dos 26 reis que constituíram o chifre sírio do bode. Por um tempo, foi esse chifre. Portanto, não poderia ser, ao mesmo tempo, um poder separado e independente, ou outro chifre pequeno de destaque, como o chifre pequeno foi. Se fosse apropriado aplicar o chifre pequeno a um desses 26 reis sírios, sem dúvida a aplicação seria feita ao mais poderoso e ilustre deles. Mas Antíoco Epifânio não corresponde de maneira nenhuma a esse papel. Com a explicação de Uriah Schmid, descartamos completamente Antíoco Epifânio como o chifre pequeno, ou também catalogado como o anticristo. A palavra de Deus mostra-nos precisamente outra coisa. E onde se corporificou toda esta situação? Temos aqui esta Bíblia de Estudo chamada Bíblia de Estudo Scofield. Temos aqui uma fotografia da edição espanhola que foi o que conseguimos encontrar no momento. Contudo, também existem edições em português. Esta Bíblia de Estudo Scofield traz a explicação de acontecimentos proféticos. Vejamos, por exemplo, quando ela está aqui a falar de Daniel. Aqui nesta nota marginal está a fazer uma alusão ao chifre pequeno. Vamos apenas ler a parte que está sublinhada a vermelho. Os versículos 21 a 35 descrevem Antíoco IV Epifânio, o chifre pequeno do capítulo 8. Novamente menciona-se a profanação que ele fez do santuário. Ver capítulo 8, versículo 9, nota. Como vemos, esta Bíblia de Estudo retira o foco do papado e coloca-o em Antíoco Epifânio. Esta Bíblia é muito apreciada no mundo evangélico e também alguns adventistas a têm em muito alta estima, infelizmente. Esta é uma interpretação preterista do chifre pequeno. E esta interpretação surgiu com o jesuíta espanhol Luís Alcazar, durante a Contra-Reforma. Este foi o objetivo dos jesuítas, colocar de fora o papado na profecia bíblica. Isto é exatamente o contrário do que queriam os reformadores. Os reformadores, como já vimos, criam que o chifre pequeno e o anticristo era o papado. Mas, atualmente,
estamos a ver também dentro do Adventismo a negação do Anticristo como sendo o papado. Temos aqui este livro, A Grande Esperança. É um livro da Corporação Adventista já com algum tempo de publicação, não muito. E então, nesta página da internet, é feita a seguinte pergunta: creem vocês que o papado é o Anticristo? Se Martinho Lutero fosse vivo, hoje o que ele responderia a esta pergunta, já vimos anteriormente, que o Anticristo é o papado. Mas vejam agora o que diz esta nova interpretação da Corporação Adventista a esta pergunta. Voltamos a repetir a pergunta. Creem vocês que o papado é o Anticristo? Não. A Igreja Adventista não ensina que uma pessoa específica nesta terra seja o Anticristo. Cremos que o Anticristo é Satanás, que se opôs a Cristo e se rebelou no céu. A profecia fala de um sistema político ou religioso, não do indivíduo em particular, que nos últimos dias encarnará o espírito e o propósito do Anticristo. Cremos também que qualquer pessoa ou sistema que procure tomar o lugar que pertence a Cristo ou oprimir os seus seguidores, em qualquer instância, atua com o espírito do Anticristo. Meus irmãos, isto é uma total negação do que sempre foi ensinado dentro da Igreja Adventista desde o seu início. E aqui é aplicado também o método futurista, ao dizerem que o Anticristo ainda está no futuro, quando é dito que encarnará o espírito e o propósito do Anticristo. E diz mais, que o Anticristo até pode ser qualquer que oprima os seguidores de Cristo. Isto é uma forma de podermos colocar aqui qualquer religião ou qualquer forma de culto que combata o cristianismo. E temos várias. Islamismo, hinduísmo, espiritismo, feitiçaria, maçonaria, etc. Dando assim um sentido muito mais largo à aplicação do Anticristo, e o foco deixa de estar precisamente centralizado no papado. E infelizmente o povo adventista, na sua grande maioria, está a dormir. As doutrinas estão sendo mudadas e o povo de Deus nem se dá conta. Vejamos o que diz aqui o livro O Grande Conflito na página 445. E por que razão colocamos aqui esta passagem? Porque no slide anterior está a dizer-nos que o Anticristo é uma união de um sistema político-religioso. Mas o livro O Grande Conflito desmente esta posição, porque nos diz o seguinte: a imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para imposição de seus dogmas. Isto é a imagem da besta criada pelo papado, pelo Anticristo. Este mesmo livro, O Grande Conflito, tem várias passagens em que Ellen White cita os reformadores, afirmando que o papado é o Anticristo. Se ela não concordasse com essa posição dos reformadores, não os citaria por diversas vezes a afirmar esses pontos de vista. Mas, por esta passagem aqui, estamos a ver a união política ou religiosa não é o Anticristo, mas sim a imagem da besta. O Adventismo, ao deixar-se levar por este tipo de interpretação, que o Anticristo é a união política e religiosa, ao esperarem isto, já a imagem da besta está a ser imposta e o professo povo de Deus estará a ser adorador desta imagem. Vamos agora ver exemplos da interpretação futurista. Esta interpretação foi criada pelo jesuíta Francisco Ribera e ela faz então esta interpretação das 70 semanas. Os futuristas falam então dos últimos 7 anos antes da segunda vinda de Cristo. Dão uma grande ênfase a estes últimos 7 anos, desta profecia das 70 semanas. Eles creem num rapto sobre o anticristo, que tem de ser o judeu também, dizem eles, que há de levantar-se em Jerusalém e vai então enganar o mundo. E tudo isto vai desenvolver-se nos últimos 7 anos.
E porquê? Porque o restante da profecia anterior já está cumprida, dizem eles que já é história passada. Mas eles creem que hoje em dia existe um grande intervalo de 2000 anos sem profecia alguma. Vejam a diferença. No preterismo creem que tudo está no passado, conforme já analisámos. Mas agora no futurismo creem que não há desenvolvimento profético durante 2000 anos. E creem que nos últimos 7 anos antes da vinda de Cristo vai-se desenrolar toda uma série de acontecimentos. Os futuristas dividem os últimos 7 anos em 2 ciclos de 3 anos e meio mais 3 anos e meio. E para muitos, estes 3 anos e meio começam a ser-nos familiares. No atual adventismo, existem pregadores que já estão ensinando estas pregações futuristas e também pentecostais a nível profético. Temos aqui então 2 ciclos de 3 anos e meio cada um. E o que sucederá nestes 3 anos e meio? Dizem eles que será o desenvolvimento do chifre pequeno e do anticristo, mas deixando completamente de fora o quê? O papado. E os últimos 3 anos e meio serão de perseguição ao povo de Deus e colocam aqui, inclusive, o que encontramos no livro de Apocalipse, capítulo 12, sobre a perseguição da igreja, da mulher, e tudo isto está misturado na interpretação profética futurista que creem os evangélicos atualmente e que foi inventado pelo jesuíta Francisco Ribeira. Agora, o grande perigo desta situação é que esta interpretação futurista está sendo misturada com os princípios adventistas de interpretação. Novos pregadores adventistas estão colocando este método de interpretação jesuíta na profecia. E o principal deles, na língua portuguesa, vamos ser bem claros e chamá-lo pelo seu verdadeiro nome, que é esse. O seu nome é Samuel Ramos. E depois tem ele uma série de discípulos e seguidores que dizem amém a tudo que ele prega, sem terem a mínima noção de que ele está ensinando teorias jesuítas dentro do adventismo. Isto é tremendo, meus irmãos, pois a maioria destas pessoas que seguem este falso profeta, porque é mesmo assim que ele é, falso profeta, nem se dão conta que Samuel Ramos está destruindo de forma muito subtil as bases pelas quais foram colocadas as bases do adventismo. Vejamos o que a mensageira do Senhor nos diz sobre este tipo de pessoas. Nestes dias estão sendo ensinados muitos enganos como sendo verdades. Alguns de nossos irmãos têm ensinado pontos de vista que não podemos endossar. Ideias fantasiosas, interpretações forçadas e peculiares das Escrituras estão se introduzindo. Alguns desses ensinos talvez não pareçam agora senão jotas e tis, mas crescerão e se tornarão laços para os inexperientes. Vejam se não é precisamente isto o que ensina Samuel Ramos e tantos outros no adventismo. Amam as ideias fantasiosas, interpretações forçadas e peculiares das Escrituras. E todos os seus seguidores rejubilam com estas fantasias, pois excita-lhes o intelecto. Mas o Evangelho, que é simples e belo, eles desprezam. Se não houver excitação, algo de novo, algo de espetacular, estas almas ficam enfadadas com a simplicidade do Evangelho e dos pilares adventistas. Por isso estão sempre à procura de algo novo para se manterem excitadas. Conheço vários adventistas assim. A sua fé, que não é verdadeira fé, só se alimenta de ideias fantasiosas. Isto é uma tragédia, meus irmãos, no adventismo. Estas pessoas não sabem o que creem. Não esquadrinham as Escrituras e o Espírito de profecia por elas mesmas. Não esquadrinham o seu próprio coração e humildade de espírito. Limitam-se quase exclusivamente a papar sermões dos falsos profetas modernos. Que triste situação. Vamos analisar um pouco mais do futurismo. Por sua vez, os futuristas veem em Apocalipse um livro essencialmente escatológico, colocando os eventos mais iminentes na segunda vinda de Cristo.
Este método de interpretação ganhou gradualmente a adesão de protestantes, evangélicos e pentecostais depois da propagação do dispensacionalismo desde o século XIX. O dispensacionalismo é um sistema teológico cristão que afirma que Deus tem empregado diferentes meios de administração dos seus planos e diferentes períodos da história humana, onde tem demonstrado a sua graça. O distintivo do dispensacionalismo é que sustenta que Israel como nação e a Igreja como corpo de Cristo não formam um único povo de Deus, mas dois povos com profecias, promessas e destinos diferentes. E vamos ver então, irmãos, sobre este assunto. Eles falam em referência à segunda vinda de Cristo, que vai ocorrer um arrebatamento secreto, um rapto. Algo que seria invisível para o mundo dos cristãos, enquanto os judeus e os demais permanecem na terra e passam por 7 anos de tribulação, durante os quais todavia são provados, até que o reino de Deus se estabeleça definitivamente. A doutrina do arrebatamento secreto foi criada por John Nelson por volta do ano de 1830 e difundiu-se no século XX graças à Bíblia de referências Scofield, lançada em 1909. Já vimos anteriormente neste estudo que Scofield tem uma interpretação preterista em Daniel, mas agora no Apocalipse ele torna-se futurista. E este assunto começa a tomar força. Imaginemos que toda a interpretação, esta interpretação, principalmente a futurista, entra no Adventismo. E como é que o Adventismo irá raciocinar perante isto? É que no Adventismo não queremos até o momento um arrebatamento secreto. Queremos que o povo de Deus sofrerá uma perseguição. Mas no fim de contas, o grande perigo de tudo isto é que se estão a introduzir de forma sorrateira no Adventismo várias teorias de interpretação futurista. Vamos aqui muito rapidamente analisar alguns pontos sobre o arrebatamento secreto. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17 diz-nos o seguinte: Depois nós, os que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. No original grego, a palavra para arrebatamento é um derivado da palavra arpazo, que significa pegar, levar pela força, arrebatar, agarrar, reivindicar para si mesmo ansiosamente. Em Mateus capítulo 24, versículos 40 a 41, é-nos dito o seguinte: Então, estando 2 no campo, um será tomado e deixado o outro. Estando 2 mulheres moendo no moinho, uma será tomada e a outra deixada. A palavra original grega para ser tomada é a palavra paralambano. E esta palavra significa tomar a, levar consigo, associá-lo consigo, um associado, companheiro, aceitar ou reconhecer que alguém é tal como uma pessoa que ele professa ser, não rejeitar, não recusar a obediência, etc. Então, a mesma palavra relacionada ao arrebatamento de aprender, de tomar, de dizer que isto é meu. Então, aplicando esta situação, a palavra do nosso Deus diz que 2 mulheres estavam moendo um moinho. Uma será tomada e a outra deixada. O que é o campo? E o que é que representam, no fim de contas, estas 2 mulheres? Mateus 24, 40 diz-nos que, estando, então, 2 no campo, um será tomado e outro será deixado. E temos a resposta do que é o campo em Mateus capítulo 13, versículo 38. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos de Deus, mas o joio são os filhos do perverso. Então, se estas 2 mulheres estão no campo, o campo representa o mundo. E vamos ver então o que representam estas 2 mulheres de Mateus 24, 41. E temos a resposta em Apocalipse 12 e Apocalipse 17.
Estes dois capítulos falam-nos de duas mulheres. A primeira, em Apocalipse, capítulo 12, versículo 1, uma mulher que está vestida com sol, com a lua debaixo dos seus pés e sobre a sua cabeça e uma coroa de 12 estrelas. E o dragão irou-se com a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Esta é a característica de uma das mulheres. A segunda mulher está no capítulo 17 de Apocalipse e nos versículos 4 e 5. Leiamos. E a mulher estava vestida de púrpura e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, tendo um cálice de ouro em sua mão, cheio das abominações e imundícies da sua fornicação. E sobre a sua testa havia um nome escrito: Mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e abominações da terra. Estas são as duas mulheres que estão no mundo. Uma será tomada e a outra será deixada. Uma representa o verdadeiro povo de Deus, que irá para o céu com Jesus por ocasião da sua segunda vinda, e a outra representa o catolicismo e todas as religiões que formam a Babilónia e que serão deixados nesta terra desolada durante 1000 anos. Após os 1000 anos ressuscitarão todos os ímpios e terão o seu castigo, que é a morte eterna. A interpretação futurista crê no arrebatamento secreto, em que dizem eles que os crentes desaparecerão de um momento para o outro. Esta doutrina foi inventada pelo futurismo e hoje é aceita pelo povo cristão, protestante e evangélico na sua grande maioria. Babilónia a Grande, a mãe das prostitutas. Babilónia simbólica, a atual. A palavra do nosso Deus diz claramente que uma delas é tomada. Mas os que ensinam o arrebatamento secreto dizem que a mulher é tomada para que não passe pela grande tribulação que virá à terra. Mas não é isto que nos ensina a palavra de Deus. Porque ela diz-nos que a Igreja de Deus passará por um tempo de grande tribulação, com um processo de perseguição, e só após isso ela será tomada, ou seja, arrebatada por Cristo na sua segunda vinda, com poder e glória. Quando levará Deus o seu povo? Vejamos em Mateus 24, 27, que a vinda de Cristo será como relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Em Apocalipse, capítulo 1 e versículo 7, diz que todo o olho verá na ocasião da sua segunda vinda. Em Apocalipse, capítulo 7, versículos 13 e 14, é-nos dito que o povo de Deus, antes de ascender aos céus, passará por uma grande tribulação. Futurismo no Adventismo. A interpretação futurista começa a fazer estragos no Adventismo, como já estamos a dizer. E de que forma? Alguns adventistas começam a colocar algumas passagens, como esta que encontramos em Eclesiastes, capítulo 1 e versículos 9 a 11. Vamos ler. O que aconteceu, isso é o que há de ser, e o que está feito é o que deverá ser feito, e não há coisa nova debaixo do sol. Há alguma coisa da qual se possa dizer: vê, isto é novo? Já era nos velhos tempos, que foram antes de nós. Não há esperança de coisas anteriores, nem haverá nenhuma lembrança das coisas que hão de vir entre as que hão de vir depois. Então, os novos adventistas futuristas usam esta passagem para dizer que as profecias do passado cumpridas voltar-se-ão a repetir no futuro. Se o papado dominou durante a Idade Média e levou uma ferida de morte, eles dizem que tudo isto voltará a cumprir-se, mas num período de tempo muito mais curto, e começam a usar Eclesiastes capítulo 1 e versículos 9 a 11 para poderem sustentar esta posição que agora tomam. Outros dizem que as trombetas vão voltar a tocar ou que ainda estão no futuro, que Daniel 12, com os 1260, os 1290 e os 1335 anos proféticos, são dias literais
e que se encontram agora ainda no futuro. As bases desta interpretação, como já vimos, provém de onde? Dos jesuítas, e nada tem a ver com o verdadeiro adventismo. Os modernos falsos profetas do adventismo usam também esta passagem da Review and Herald de 20 de abril de 1897 e diz o seguinte: o Antigo e o Novo Testamento estão ligados entre si pelo fecho dourado de Deus. Precisamos de nos familiarizar com as escrituras do Antigo Testamento. A imutabilidade de Deus deve ser vista claramente. A semelhança das suas relações com o seu povo da dispensação passada e do presente deve ser estudada. Sob a inspiração do Espírito de Deus, Salomão escreveu: o que é, já existiu, e o que está para ser também já existiu, e Deus requer aquilo que passou. Cita-se Eclesiastes 3,15. Em misericórdia, Deus repete os seus feitos passados. Ele deu-nos um registro de seus feitos no passado. Isto precisamos de estudar cuidadosamente, pois a história está a repetir-se. Somos mais responsáveis do que aqueles cuja experiência é registada no Antigo Testamento. Pelos seus erros, e os resultados desses erros foram relatados para nosso benefício. E então, estes pregadores começam a utilizar esta passagem juntamente com a de Eclesiastes, capítulo 1, versículos 9 a 11, e também Eclesiastes 3,15. E o seu raciocínio é que Deus começa a repetir as atuações do passado. Então dizem que assim como o papado dominou durante 1260 anos, agora no futuro também irá dominar, mas durante 1260 dias. E em Daniel, no capítulo 12, os 1260, 1290, 1335 dias, que são anos proféticos, eles estão agora a colocá-los no futuro como dias literais. Os 1260 dias, segundo eles, são 3 anos e meio de perseguição. Vejam bem a invenção que estas pessoas têm na mente. Vejam como eles encaixam as ideias futuristas jesuítas dentro do atual adventismo, meus irmãos. Temos aqui este personagem de nome Manuel Lacunza. Ele foi um jesuíta que foi também um acérrimo defensor da interpretação futurista profética. E vemos o que ele nos diz no volume 1 da Vinda do Messias em Glória e Majestade. Diz-nos ele o seguinte: Jesus Cristo voltará do céu à terra em glória e majestade. Não antes, mas precisamente no fim do mundo, havendo precedido a sua vinda todos aqueles sinais que se leem nos Evangelhos, nos Profetas e no Apocalipse. Entre estes sinais haverá uma terrível perseguição do Anticristo pelo espaço de 3 anos e meio. Reparemos nesta última frase. Ele diz, quem? Manuel Lacunza, um confesso jesuíta, diz que haverá uma terrível perseguição do Anticristo. Como já sabemos, os futuristas dizem que o Anticristo é um judeu que se levantará em Jerusalém. E vejam quanto tempo diz este autor que haverá de perseguição. Precisamente 3 anos e meio. O mundo evangélico protestante tem este método de interpretação futurista que não é mais do que uma invenção dos jesuítas, em que haverá uma perseguição terrível durante 3 anos e meio. Atualmente podemos até perguntar a um adventista se haverá um tempo específico profético de perseguição. E já uma boa parte deles dizem que será uma perseguição que durará 3 anos e meio, pois já estão contaminados com ideias jesuítas futuristas. É incrível como estas pessoas no adventismo, muitas delas não se dão conta do veneno doutrinário que estão a crer. Temos aqui o personagem principal da heresia futurista no adventismo brasileiro. De seu nome, como já falámos anteriormente, Samuel Ramos. Este homem propaga as doutrinas futuristas dentro do adventismo. Este é um gráfico herético, onde ele coloca as trombetas no futuro e mais uma série de heresias jesuíticas. Contudo, este personagem é adulado por muitos adventistas que estão descontentes com a apostasia da corporação adventista. Mas deixar de ouvir e seguir os líderes apostas da atual corporação adventista para ouvir e seguir este homem, olhem, não sei qual será pior ainda.
Quem gosta de especulação e de novidades excitantes, Samuel Ramos encaixa na perfeição para este tipo de ouvintes. Eu mesmo já li e reli os 3 volumes que este senhor escreveu sobre Apocalipse. É de facto um emaranhado de pensamentos e doutrinas que destroem as bases do adventismo original dado por Deus aos seus servos. O nosso estudo de hoje não tem por finalidade desmascarar todas as heresias que este senhor e outros futuristas pregam, mas ao longo dos nossos estudos, e como assim está escrito, iremos, pela graça de Deus, e assim Deus nos permita, desmascarando todos estes falsos profetas no Adventismo. Iremos abordar a questão das 7 trombetas, dos dias proféticos de Daniel 12 e outras coisas mais que estão a ser colocadas em causa por estes homens. Mas isto terá que ser noutro estudo que iremos fazer, como estamos a dizer. Ao falar com algumas destas outras pessoas, noto que eles divergem em alguns pontos entre eles e não se conseguem harmonizar. Tal é a confusão doutrinária em que se encontram. Aquilo é uma autêntica Babilónia, pois a sua fonte vem de lá, com o papado, como a mãe de todas as abominações. Temos aqui nesta foto a Bíblia de Estudo Vida Plena. Vamos então ver o que dizem os comentários desta Bíblia. Temos aqui uma explicação ao comentário sobre o livro de Daniel no capítulo 9 e no versículo 27. Vejam, meus irmãos, em que águas turvas estes adventistas futuristas se vêm basear. Vamos ler aqui o comentário sobre Daniel, capítulo 9, versículo 27, acerca da última semana das 70 semanas. Na metade dos 7 anos, isto é, depois de 3 anos e meio, o príncipe quebraria o seu pacto com Israel, declarar-se-á Deus, apoderar-se-á do templo de Jerusalém, proibirá a adoração do Senhor e devastará a Palestina. Reinará durante 3 anos e meio. Estas interpretações creem que se levantará um 3º templo em Jerusalém. Aqui podemos incluir também os davidianos, também conhecidos como a vara do pastor, que creem que haverá novamente um templo em Jerusalém para a adoração. E agora vejam o que eles dizem no final, que reinará durante 3 anos e meio. Isto é então os 3 primeiros anos e meio baseados em Daniel, capítulo 9, versículo 27. E agora, de onde é que eles tiraram a complementação destes 7 anos? Temos aqui nos períodos proféticos de Daniel 12, 1260, 1290, 1335 dias, os últimos 3 anos e meio para completar os 7 anos. De onde eles tiraram isto? Eles explicam por este método de interpretação baseados em Daniel capítulo 12 e versículo 10 o seguinte. Vejamos. A abominação desoladora, que será seguida por um período de 1290 dias, que corresponde aos últimos 3 anos e meio de tribulação mais 45 dias, pronunciar-se há também uma bênção especial sobre os que perseverem dos 1335 dias. Vejam, meus irmãos, isto é precisamente o que utilizam os adventistas futuristas, Samuel Ramos e Companhia Limitada. Vejam a que fontes estas pessoas recorrem para interpretar a profecia. As fontes das trevas, as fontes interpretadas pelo jesuitismo. Cremos que muitas almas sinceras desconhecem completamente estes factos e, por isso, têm seguido estes falsos profetas. Samuel Ramos, David Gates, Andrew Henriques, Orlando Namorado, Hugo Gambetta, Oliver Coronado. Sim, meus irmãos, citamos nomes porque o povo tem que saber quem são os falsos profetas, irmãos. Mas existem muitos mais. Eu mesmo já escutei alguns deles, infelizmente. Mas pela misericórdia de Deus, meus irmãos, os meus olhos foram abertos e, graças ao meu Pai Celestial, libertei-me destas falsas doutrinas que não as cheguei a aceitar na totalidade, graças a Deus.
Sabemos que haverá muitos que ficarão indignados com estas nossas revelações e por chamarmos, como se costuma dizer, os bois pelos seus nomes, desculpem a expressão da gíria, porque amam mais as trevas do que a luz, amam mais o louvor dos homens do que a própria palavra de Deus que contém a verdade. Preferem seguir a homens do que ao Senhor Jesus Cristo e ao que Ele revelou através dos seus profetas. Mas é por amor às almas sinceras que estamos a fazer estas revelações a fim de se libertarem destas doutrinas jesuítas. Temos aqui outro falso profeta moderno do Adventismo, Jeff Pipenger. Durante cerca de um ano estudei as teorias deste homem e também pela misericórdia de Deus me libertei das heresias deste falso profeta. Uma das várias heresias que ele prega é esta que aqui está escrita. A chuva seródia desceu em 2001 quando foram destruídas as Torres Gêmeas. Imaginação não falta, irmãos, a estes falsos profetas. Temos todos aqueles também que colocaram e ainda continuam a colocar datas para a vinda de Cristo. Mas sabemos através da Bíblia e o Espírito de Profecia que o último tempo profético terminou em 22 de outubro de 1844. Estes são alguns dos homens que se têm levantado no seio adventista a colocar datas para a vinda de Cristo. E sobre estes homens diz-nos o Espírito de Profecia o seguinte no livro de Mensagens Escolhidas, volume 1 e página 161. Surgirão homens com interpretações das Escrituras que para eles são verdade, mas que não o são. Deu-nos Deus a verdade para este tempo como fundamento para a nossa fé. Ele próprio nos ensinou o que é verdade. Aparecerá um e ainda outro com nova iluminação que contradiz aquela que foi dada por Deus sob a demonstração do seu Santo Espírito. Existem outros que pregam que as trombetas estão no futuro, que virá um meteorito. E é isso que eles dizem, é isto que dizem, no fim de contas, estas Bíblias com interpretações futuristas. Eles dizem exatamente a mesma situação. E, em alguns aspectos, moldam aquilo de acordo com os modos, com os métodos adventistas. É uma autêntica Babilónia. Por que não mais datas? Diz-nos a serva do Senhor o seguinte. Deus pôs sob o seu domínio os tempos e estações. E porque nos não concedeu Deus esse conhecimento. Porque se não o concedesse, não faríamos dele uso correto. Desse conhecimento resultaria um estado de coisas tal entre o nosso povo que retardaria grandemente a obra de Deus na preparação de um povo que subsista no grande dia que está para vir. Não nos devemos absorver com especulações relativas aos tempos e estações que Deus não revelou. Jesus mandou que os discípulos vigiassem, mas não por um tempo determinado. Os seus seguidores devem estar na situação de quem espera as ordens de seu comandante. Devem vigiar, esperar, orar e trabalhar, à medida que se aproxima o tempo da vinda do Senhor. Mas ninguém poderá predizer justamente quando chegará esse tempo, porque daquele dia e hora ninguém sabe. Não podereis dizer que ele virá daqui a 1 ano, ou 2, ou 5 anos. Nem deveis postergar a sua vinda com declarar que não se dará antes de 10 ou 20 anos. Não nos é dado saber o tempo definido, nem do derramamento do Espírito Santo, nem da vinda de Cristo. Review and Herald, 22 de março de 1892. Dispensa comentários esta passagem inspirada. Diferentes datas depois de 1844. Nesta ocasião, havia fanatismo no Maine. Alguns renunciavam inteiramente ao trabalho e desligavam da comunhão todos os que não aceitavam as suas opiniões neste ponto e algumas outras coisas que eles consideravam deveres religiosos. Deus me revelava esses erros em visão e enviava-me a seus extraviados filhos a fim de lhes declarar. Mas muitos deles rejeitavam inteiramente a mensagem e acusavam-me de conformismo com o mundo. Por outro lado, os adventistas nominais acusavam-me de fanatismo e eu era, por alguns, falsa e impiamente representada como sendo líder no fanatismo que eu estava, na realidade, trabalhando para corrigir.
Diferentes datas foram repetidamente estabelecidas para a vinda do Senhor e impostas aos irmãos. Mas o Senhor mostrou-me que todas essas datas passariam, pois o tempo de angústia devia vir antes da vinda de Cristo, e que cada vez que uma data era estabelecida e passava, simplesmente enfraquecia a fé do povo de Deus. Por isto eu era acusada de ser como o mau servo que dizia em seu coração: meu Senhor tarde virá. Temos ordens bem específicas para não marcarmos mais datas para acontecimentos proféticos futuros. Quem o faz está a incorrer no desagrado de Deus, meus irmãos. Vamos ver agora, mas de uma forma muito sucinta, 2 diagramas pelos quais o Adventismo original fundamentou os seus pilares doutrinários. Eu estou a falar que faremos de forma muito sucinta, porque em outras apresentações que pretenderemos fazer no futuro, vamos abordá-los de forma um pouco mais pormenorizada. Então temos aqui o diagrama de 1843, com as profecias de Daniel e Apocalipse, em que estão incluídos os tempos proféticos, onde estão incluídas as trombetas. Vejamos aqui o que Ellen White nos diz sobre este diagrama de 1843, mas que foi concebido em 1842. Já em 1842, a ordem dada nesta profecia de escrever a visão e torná-la bem legível sobre tábuas, a fim de que a pudesse ler o que correndo passasse, havia sugerido a Carlos Fitch a preparação de um mapa profético a fim de ilustrar as visões de Daniel e do Apocalipse. A publicação deste mapa foi considerada como cumprimento da ordem dada por Abacuque. O Grande Conflito, página 392. Tenho visto que o diagrama de 1843 foi dirigido pela mão do Senhor e que ele não deve ser alterado, que as figurações eram o que ele desejava que fossem e que a sua mão estava presente e ocultou um engano em algumas figurações, de maneira que ninguém pudesse vê-lo até que a sua mão fosse removida. Houve aqui um erro de cômputo em relação ao ano de 1843, a purificação do santuário, que deveria ser em 1844. E também cremos pessoalmente que havia uma inclusão da não-profecia dos 2520, mas que Deus também permitiu o engano nestas configurações, conforme nos diz o texto de Ellen White. Em 1850 surge um novo diagrama e novamente a profetisa dá o seu aval sobre este segundo diagrama. E voltamos a ver as mesmas datas proféticas, agora com a correção não do ano de 1843, mas como o ano de 1844 para o início do juízo investigativo. E temos novamente então aqui o escrito que Ellen White se pronunciou. Deus mostrou-me a necessidade de obter um diagrama. Vi que era necessário e que a verdade exposta em tábuas impressionaria mais e faria que almas chegassem ao conhecimento da verdade. Encontramos isto escrito na Carta 26 de 1850. No nosso regresso ao irmão Nichols, o Senhor deu-me uma visão e mostrou-me que a verdade deve ser explicada em tábuas, e isso faria com que muitos decidissem pela verdade através da mensagem do terceiro anjo, sendo os 2 primeiros explicados em tábuas. Carta 28 de 1850. Vi que Deus estava na publicação do diagrama do irmão Nichols. Vi que havia uma profecia deste diagrama na Bíblia. E se este diagrama foi concebido para o povo de Deus, se é suficiente para um, também é para outro. E se alguém precisasse de um novo diagrama pintado a uma escala maior, todos precisam tanto quanto ele. Manuscrito 1 de 1853. Mas, meus irmãos, estes 2 diagramas são completamente menosprezados pelo adventismo atual
e em especial pelos adventistas futuristas. E sabem porquê? Porque eles desmascaram completamente as suas heresias. E mais, meus irmãos, se perguntarmos à maioria dos adventistas atuais se conhecem, se já ouviram falar do diagrama de 1843 e do diagrama de 1850, terão uma triste surpresa. Sabem qual é? É que a maioria do nosso povo nunca sequer ouviu falar nestes dois diagramas que foram de facto os alicerces da fé e os fundamentos do adventismo desde o seu início. Vamos terminar o nosso estudo de hoje com o último tópico, que é as trombetas no futuro. Novamente, a Bíblia de Estudo, Vida Plena, que é uma versão evangélica futurista, diz claramente aqui o seguinte sobre as 7 trombetas. Vejamos o que ela diz sobre Apocalipse capítulo 8, o que ela comenta sobre esta grande montanha a arder. Isto poderá ser um grande meteoro ardendo que cai no mar e mata a terça parte das criaturas marítimas e destrói muitos barcos. Isto é o que podemos escutar dos pregadores evangélicos acerca das trombetas. Mas, lamentavelmente, também já ouvimos isto dentro do adventismo e cada vez mais. Agora eles falam que esta grande montanha a arder é um meteoro ou meteoritos e tantas outras coisas que no adventismo estão a fazer muitos estragos. E se nós não formos a um está escrito, os ventos de doutrina arrastar-nos-ão também a nós. Temos agora aqui a 5ª e a 6ª trombeta e vejamos o que nos diz este comentário da Bíblia Vida Plena. O que é que representam os gafanhotos no capítulo 9 de Apocalipse e versículo 3? Saíram gafanhotos sobre a terra. Estes gafanhotos representam um incremento no número de demónios e na atividade demoníaca desatada na terra no fim da história. E também no adventismo começa a ter estes ventos de doutrinas futuristas. Eles começam a crer nisto, meus irmãos. A 7ª trombeta para o mundo futurista também se desvia completamente da interpretação historicista profética. No comentário do capítulo 11 de Apocalipse e do versículo 15, dizem eles: o som da 7ª trombeta traz um anúncio de que o mundo se tornou o reino de Cristo e que ele reinará para sempre. Por outras palavras, a 7ª trombeta abrange acontecimentos que se estendem até o retorno de Cristo e que, portanto, inclui os juízos das 7 taças. Por isso, hoje os pregadores adventistas começam a unir as 7 taças e as 7 trombetas e dizem eles que são um total de 14 pragas. Não ouviram já falar sobre isto? Eu já, várias vezes. E de onde é que eles tiraram estas conclusões? Aqui temos. Vieram beber do vinho de Babilónia. E isto é a interpretação futurista jesuíta, que está a ser bebida e alimento espiritual no adventismo atual. E muitos adventistas têm adotado e aceitado esta interpretação jesuíta. Queira o Senhor, queridos irmãos, queira o Senhor que Ele nos possa abrir os nossos olhos, possa abrir os olhos dos sinceros para que saiam deste tremendo erro. E estes adventistas, futuristas, utilizam então esta passagem que se encontra em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 426, e também se encontra no livro Eventos Finais. E diz-nos então esta passagem o seguinte: solenes acontecimentos ainda ocorrerão diante de nós. Soará uma trombeta após a outra. Uma taça após a outra será derramada sucessivamente sobre os habitantes da terra. E então, essas mentes que se consideram muito iluminadas agarram nesta passagem e dizem: estão a ver, as 7 trombetas estão no futuro, e gritam isto em alta voz. Mas vamos ver todo o seu contexto. Será travada a batalha do Armagedon,
E nesse dia nenhum de nós deverá estar dormindo. Precisamos estar bem despertos, como as virgens prudentes, tendo azeite nas nossas vasilhas, com nossas lâmpadas. O poder do Espírito Santo deve estar sobre nós, e o capitão do exército do Senhor estará à frente dos anjos do céu para dirigir a batalha. Solenes acontecimentos ainda ocorrerão diante de nós. Soará uma trombeta após a outra. Uma taça após a outra será derramada sucessivamente sobre os habitantes da terra. Cenas de estupendo interesse se acham precisamente diante de nós, e estas coisas serão indicações seguras da presença daquele que tem comandado todo o movimento agressivo, que tem acompanhado o andamento da sua causa no decorrer de todos os séculos e que se comprometeu bondosamente a estar com o seu povo em todos os seus conflitos até ao fim do mundo. Então, como vemos aqui, uma trombeta após a outra está dentro do conceito da Batalha do Armagedom, como é logo nos dito neste parágrafo. Não está dentro do conceito de Apocalipse 8 e 9 e adiante. A Batalha do Armagedom está dentro da descrição de Apocalipse capítulo 16, versículo 7, entre as taças, as 7 últimas pragas. E João fala em 7 últimas pragas, não porque as trombetas já fossem também pragas para serem contabilizadas aqui, mas porque já existiam as pragas do Egito relatadas em Êxodo. Querer aplicar as 7 trombetas no futuro através deste texto de Ellen White é forçar o texto a falar uma coisa que ele não diz. A palavra trombeta, na maioria das vezes, nem se refere às 7 trombetas de Apocalipse. Temos aqui agora um exemplo bem claro da forma como Ellen White utiliza a palavra trombeta. E isto encontra-se no livro Eventos Finais, na página 249 e no segundo parágrafo. E vejamos o que ela diz. Após a descrição que João, em Apocalipse 16, faz desse poder operador de milagres, que ajuntará o mundo para o último grande conflito, os símbolos são deixados para trás e a voz da trombeta dá mais uma vez o sonido certo. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não veja a sua vergonha. Apocalipse 16, 15. É bem claro aqui que a mensageira do Senhor está a aplicar o termo trombeta à voz do anjo com a 6ª praga relatada em Apocalipse capítulo 16 e versículo 15. Existem muitas outras passagens que poderíamos também apresentar, onde a mensageira do Senhor aplica a palavra trombeta para outros acontecimentos bíblicos que nada têm a ver com as 7 trombetas do Apocalipse. Mas isso deixaremos para um estudo específico sobre este tema. E para terminar, temos aqui uma revista adventista de língua espanhola de nome Ministério Adventista. Esta revista também existe em português. Esta revista que temos aqui é de março-abril de 2013. E esta revista faz alusão às 7 trombetas do Apocalipse. E diz-nos aqui claramente o autor do artigo, o seu nome é Ángel Manuel Rodrigues, é aquele que foi visitar o Papa, esse que podemos encontrar até o vídeo na internet. E ele diz-nos aqui claramente o seguinte: na interpretação das trombetas, os teólogos adventistas têm empregado quase sempre um método historicista de interpretação profética, pois o dito método baseia-se nas próprias Escrituras. Mas depois este homem começa a fazer uma comparação dos vários intérpretes adventistas de como eles interpretaram as 7 trombetas. E coloca aqui, por exemplo, em primeiro lugar, e muito bem, Uriah Schmidt, e depois coloca aqui vários outros teólogos, tais como Thiel, Nathan, Mervyn Maxwell, Polian, La Rondelle, Stefanovic. E esta tabela que aqui estamos a ver também podemos comparar algumas das divergências que existem entre estes escritores. Nós, como verdadeiros adventistas, devemos ter uma meta-interpretação profética historicista. E é isto que iremos estudar no próximo estudo, que é a segunda parte do que estamos hoje a estudar. Por isso, vos convidamos a que nos continuem a acompanhar nestes estudos sobre o adventismo historicista, o adventismo dado por Deus aos nossos pioneiros e à nossa mensageira do Senhor, que é o cumprimento de Jeremias capítulo 6, versículo 16.
deixo-vos mais um mês um apelo para que pesquisem por vós mesmos o que foi hoje dito aqui. Não coloquem a vossa confiança no braço do homem, mas coloquem a vossa confiança num assim diz o Senhor. Não se limitem a ouvirem sermões, mas esquadrinhem as Escrituras, esquadrinhem os livros de Espírito de Profecia, pesquisem também os livros escritos pelos nossos pioneiros. Não nos tornemos cristãos adventistas passivos. Comuniquemos as 3 mensagens angélicas com os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho. E, acima de tudo, meus irmãos, vivamos e colocamos em prática, com a ajuda de Deus, todo o conhecimento adquirido e aquele que vamos aprendendo. Como vem sendo o hábito, temos para lhe oferecer em PDF o resumo deste estudo. Basta pedir-nos através do nosso número de WhatsApp ou do e-mail que deixamos ficar no final desta apresentação. Desejamos as mais ricas bênçãos de Deus para você que nos escutou até aqui. Saudações em Cristo Jesus.